colegas aqui do plenário, por gentileza. Vereador, sobre a mesa, o projeto de lei 04/2013, mensagem executivo 03/2013. Matéria, votação é nominal. Matéria de segunda discussão. É o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Fazer aqui, para poder dar ordem e organizar aqui o procedimento, vamos primeiro fazer a discussão e a votação das emendas. Primeiro, vamos fazer as emendas modificativas. O primeiro secretário para fazer a leitura das emendas. Comissão de Constituição e Justiça, redação final, parecer 10/2013, projeto lei 04/2013, mensagem executiva 3/2013, cria o escritório de gestão do projeto de Niterói, sem aumento de despesa das outras providências. Vereador Renato Altelator, vereador Renato Carinho. Cada decisão de emenda modificativa 1 e 2/2013, de autoria do vereador Tânia Rodrigues. E 5, 8, 9, 10 e 11/2013, de autoria do vereador Henrique Vieira, Paulo Eduardo e Renatinho. Apresentadas ao projeto de lei em de autoria do senhor prefeito, que cria o escritório de gestão de projetos de Niterói, sem aumento de despesa e das outras providências. Aí, visto o exposto, as emendas e análises estão amparadas pela legalidade e constitucionalidade, possuindo assim parecer favorável deste relator. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião realizada, aprovou o parecer relator favorável à emenda apresentada ao projeto em privilégio. Senhor presidente. Senhor presidente. Do parecer, senhor presidente. Só para que eu entenda a dinâmica, eu já entendi a dinâmica, foi explicado por Vossa Excelência. A CCJ deu parecer favorável a todas as emendas. A todas as emendas. Ok. Então, nós vamos... Se vota, que vai ser colocado em votação, se vota a favor ou contra o parecer da CCJ. Bom, aí a gente vai ter que saber do líder do governo de que maneira. O líder do governo me antecipou, e deve ter antecipado a base do governo, que apesar do parecer da CCJ ter sido favorável a todas as emendas, relatadas, se eu não me engano, pelo vereador Renato Carriero, o governo, através de manifestação do seu líder, vai se manifestar favoravelmente a algumas e desfavoravelmente a outras. Eu gostaria, para que nós pudéssemos facilitar o acompanhamento da votação, se fosse possível, com a ajuda da Secretaria da Mesa Diretora, que nós, a partir do artigo 1º até o último artigo, nós pudéssemos mencionar as emendas. Artigo 1º, teve emenda? Teve emenda. Qual foi o parecer? Já sabendo que o parecer foi favorável. Aí o líder do governo diz a posição do governo em relação à emenda, explica por quê. Se houver concordância, não tem contraponto da gente que fez a emenda. Inclusive, a bancada do PSOL e a vereadora Tânia, se eu não me engano, foram os vereadores que apresentaram a emenda. Então, eu estou propondo... Vamos sugerir, então, o líder do governo comanda... Vereador Cal, para que comande, coloquei as emendas que é contrária. Mas uma a uma. As emendas que são contrárias. Ele vai citar e faz a exposição da... Tá ok? O problema, sabe o que é, senhor presidente? Como eu tenho privilegiadamente recebido a informação antes, tem contradições, porque o governo contraditoriamente apoia algumas emendas que apenas reforçam outras que o mesmo governo reprovou. Então essa contrariedade para que a gente possa dar uma dinâmica aqui, para poder... Então, vereador Cal, o vereador faz as colocações sobre as matérias que foram lidas, qual é a matéria que é favorável e é contra, se for todas contas, faz a sua posição. As mensagens, as emendas que nós votaremos, manteremos o parecer da Comissão de Justiça, são as emendas aditivas 6 e 7 e a modificativa número 10. Essas serão as emendas que o governo, sem dúvida alguma, acha importante o bojo do projeto. Entretanto, as emendas que votaremos contrários 1 e 2, modificativa, 3 e 4, supressiva,
5, 8, 9 e 11 modificativo e a 12 e a 13 supressivo. Essa é a dinâmica da mensagem. Então, vereador, vamos por etapa. As emendas modificativas. E eu pediria Eu queria pedir a Vossa Excelência que, como os pareceres são por as emendas modificativas expressivas, que fizéssemos por cada item, ou seja, votaremos a modificativa. Quais Assim está dando feito. Nós estamos na modificativa. Então, Ok. nas emendas modificativas aí, qual é a posição? As emendas modificativas, a 10ª, nós iremos aprová-la. A 10ª, as demais. As demais, nós iremos rejeitar. Pois é, presidente, aí eu estou pedindo para que nós possamos saber exatamente, com tranquilidade, o que nós estamos votando nesse primeiro projeto da legislatura em que nós vamos apreciar emendas, que o primeiro secretário ajudasse a mesa para ler o projeto original e dizer o que é a emenda. E aí o líder do governo diz por que ela foi rejeitada e a gente se contrapõe, a gente vota em seguida. E assim a gente iria uma a uma acompanhando o conjunto do projeto que está sendo apreciado. Senhor presidente. Pode ser assim, líder? Senhor presidente, eu queria comunicar a Vossa Excelência não apenas concordar com o nosso vereador Paulo Eduardo falou, dizer que a casa é uma casa democrática, tem que ser discutido até para chegarmos ao meio termo. Então eu queria concordar com a proposta do vereador Paulo Eduardo Gomes. Vereador, se a gente vai fazer a leitura uma de cada vez e discutir cada uma matéria. E aí, Vossa Excelência, presidente, Vossa Excelência, vou sugerir aqui Vamos também sugerir aqui, vereador, que sejamos. colocar um tempo determinado para Exatamente. cada vereador, 3 minutos para sustentar a sua. Mas eu gostaria de que a discussão inicial em defesa do projeto ou contra o projeto, seria importante que ela pudesse ser feita num tempo preliminar, independente da emenda, de 3 minutos. Por quê? Porque o posicionamento da bancada do pessoal vai depender muito da análise do conjunto das emendas. Porque o pessoal não tem em si, por definição, contrariedade. O pessoal tem um olhar crítico a respeito do papel do escritório, que ele é atenuado, amenizado e precisado, tornado mais preciso com as emendas. Vereador Paulo Eduardo, então vamos fazer o seguinte, a gente dá um tempo um pouco maior na abertura e depois 3 minutos. É isso que o vereador... Cada uma das emendas, exatamente. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, vereador. Olha só, eu, além do pessoal, eu fui a única vereadora que fiz emendas. Eu gostaria de dizer que, na verdade, eu fiz as emendas tentando auxiliar ao governo na redação que eu acho que estava equivocada. As emendas são só de redação, ela não mexe no conteúdo, mas eu tentei dar uma redação melhor para elas. Então, eu gostaria de dizer que não estou discutindo aqui a não realização do conteúdo conforme o pessoal colocou. Eu estou somente apresentei emendas à redação dos artigos que eu achei que estavam comprometidos. Então não tem necessidade desse tempo para a vereadora. Não desejo que esteja tempo, porque a maioria, algumas também das emendas que eu fiz, o Paulo também colocou, o vereador Paulo Eduardo também já mexeu também no conteúdo da Vamos lá, redação. vamos puxar aqui a matéria então, entendido o posicionamento da vereadora. Nós estamos então com as matérias por conta daqui. Não tem necessidade, só vou fazer a leitura desse comparativo da autoria do vereador do PSOL. Então, por favor, vereador. Primeira emenda modificativa, artigo 1º, fica criado escritório de gestão do projeto em Niterói, órgão técnico de assessoramento do prefeito para a execução dos projetos estratégicos dentro da estrutura da vice-prefeitura sem aumento de despesa. A emenda modificativa, o artigo 1º fica modificado. Isso é da vereadora Tânia, fica modificado. Pessoal, bancada parlamentar do socialismo, pessoal. Mensagem executiva 03/2013. Modifica-se o artigo 1º do projeto de lei 44/2013, mensagem executiva 3/2013. Fica modificada a redação do artigo 1º do projeto de lei 4
de 2013 para suprimir a expressão dentro da estrutura da vice-prefeitura, ficando mesmo com a seguinte redação: fica criado o escritório de gestão de projetos Niterói, órgão técnico de assessoramento do prefeito para execução de projetos estratégicos sem aumento de despesa. Esse a emenda modificativa do pessoal. Só discutir, vereador. Bom, eu vou aproveitar a discussão desta primeira para dizer acerca da maior preocupação da bancada do PSOL. Tem a ver com o conjunto das emendas que nós fizemos. Em primeiro lugar, algumas das atribuições podem passar desapercebido da maior parte dos vereadores, mas eu tenho a obrigação, enquanto alguém que foi vereador durante 8 anos, não desconhecer e, ao não desconhecer, falar. Parte das tarefas atribuídas pelo prefeito Rodrigo Neves ao seu escritório de gestão de projetos eram funções atribuídas a 2 órgãos do governo anterior. No governo Godofredo anterior, Controladoria Geral, criada pelo Godofredo no governo dele, na minha avaliação, dos mais importantes órgãos que um governo pode ter, que é o órgão que olha todos os demais por cima, assessora o prefeito e denuncia ao prefeito, através de mecanismos de sistema de gestão, o que está andando errado na educação, na saúde, na obra, etc. A Controladoria fazia isso. E um outro órgão, que era o órgão de captação, de estudar o que poderia ser captado, inclusive o órgão que articulou o projeto que levou à conquista do empréstimo do BID, que Jorge Roberto não quis usar, chegou na prefeitura em 2008, dezembro de 2008, mas o Jorge Roberto não quis pegar, foi articulado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, em articulação com a Secretaria Executiva do prefeito Godofredo Pinto. Estes órgãos, o Rodrigo acha que ele melhor estruturará aonde? No escritório de gestão de projetos, sem nenhum problema, dependendo do que claramente estiver colocado com precisão das funções desse escritório. Por exemplo, não dá para fazer um empréstimo com Axel pelo escritório e ele imaginar que ele vai fazer um projeto de 50 milhões, de 10 milhões e um projeto não passar pela Câmara. É da lei, da Constituição e da lei orgânica. Qualquer projeto de captação de recursos, ele pode estudar, levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Na hora que acabar o projeto, ele tem que pedir uma autorização legislativa à Câmara. Então não pode fazer o que estiver na cabeça do Axel, por mais brilhante que tiver. Quaisquer outros convênios, exemplo, macrolenagem da presidente Bacher, etc. É um empréstimo que foi estudado no governo Godofredo. Na hora que ele estava todo pronto, o prefeito manda uma mensagem para a Câmara pedindo autorização para que a Câmara o autorize a captar com a Caixa Econômica. Então, o órgão que o Rodrigo está pensando em fazer é um órgão de assessoramento. A partir do instante que é um órgão de assessoria, isso não diminui a importância do órgão. Esse órgão não é de execução. Se ele não é de execução, para que exista uma coerência na técnica legislativa de criação do órgão, eu tenho que aceitar todo e qualquer verbo que esteja associado à tarefa de assessorar. E tenho que rejeitar todo e qualquer verbo que esteja associado ao quê? A executar. Então tem algumas, e aí ao longo das emendas nós vamos discutindo uma a uma. Tem um artigo inteiro ousadíssimo, professor Paulo Henrique, que enquanto professor de matemática, professor Paulo Henrique, no seu curso de matemática eu fiz linha de lógica. Você fez lógica na escola ou você fez geometria? Porque nós que estudamos lógica, sabemos que o que está demais numa lei deve ser tirado fora. Então, por exemplo, tem um artigo inteiro que diz assim, e nós fizemos uma emenda supressiva, nós vamos discutir na hora. Diz assim: é proibido ao escritório competir com as secretarias. Óbvio, um órgão de assessoria não é para competir com um órgão que executa. A Secretaria de Educação executa política de quê? De educação.
A Secretaria de Saúde executa política de quê? De saúde. A Secretaria Regional pode não fazer o que eu quero, mas ela deveria implementar ações na região onde ela atende. Não é um órgão que para ficar omisso. Então, nós ao longo do tempo, para fechar essa primeira intervenção, presidente, nós ao longo do tempo fizemos, ao longo do projeto, fizemos emendas para dar consistência ao papel institucional do escritório. E eu percebi, pelos pareceres entregues pelo procurador ao líder do governo, que ele, tal qual achava que nós não tínhamos que participar de nenhuma discussão de reforma administrativa, e orientou o Rodrigo a fazer reforma por decreto, em cada um dos pareceres que ele manda para a Câmara, através do líder do governo, ele diz que nós não temos que fazer nada. E aí é muito complicado. Então, as primeiras duas emendas nossas, presidente, elas dizem respeito a uma concepção muito curta e grossa e simples. Vice-prefeitura não é um órgão. Vice-prefeitura não é um órgão. Vice-prefeito é um cargo que tem como tarefa constitucional substituir o prefeito nos seus impedimentos e na vacância do cargo. Isto é, se Rodrigo viajar um mês, o Axel assume coordenando a prefeitura inteira. Ele não é um órgão, ele é um vice-prefeito. Agora, tal qual o Pezão foi nomeado pelo Sérgio Cabral secretário de obras, certo? O prefeito Rodrigo tem poder legal de nomear o Axel coordenador do escritório, nomear o órgão, o Axel secretário de meio ambiente. O que ele não pode é imaginar aquilo que é um órgão transformado numa estrutura. Vice-prefeitura não é uma estrutura. O que nós fizemos? Nada. Demos apenas coerência. Aceitamos a criação do escritório ligado ao prefeito, como todos os órgãos são ligados ao prefeito, e botamos um parágrafo único para atender o desejo do prefeito, é um desejo legítimo, coordenará o escritório o vice-prefeito. O governo não aceitou nenhuma delas, e eu acho que eu não tenho muito mais coisa para dizer, que acho uma pena, uma incoerência na formulação de uma lei, em que algo que não é um órgão, vira um órgão ou um sub-órgão de uma vice-prefeitura, porque o governo quer tratar como órgão. Então essas duas primeiras emendas, a primeira emenda é do artigo 1º, com a inclusão no parágrafo, elas foram rejeitadas pelo governo. Essa é a emenda 5, segundo a numeração que eu recebi da mesa, Secretaria da Mesa Diretora. A emenda 5 é articulada, eu já fiz, presidente. A emenda 5 e a emenda 6, ambas rejeitadas, presidente. Recebeu o meu abraço? Não recebeu o meu abraço? A segunda vez que eu mando abraço, hein? Bom, será coordenado pelo vice-prefeito? Não, essa mesa diretora numerou como 6. Segundo abraço que eu mando. É porque tem uma referência de numeração da bancada do pessoal, mas não é a numeração que prevalece. A numeração que prevalece é do sistema, da Secretaria da Mesa Diretora. Tudo bem? Bom, cadê minha mãe? Saiu? Casa atrás. Ah, tá. Eu tô na câmera. Olha só, mesmo, o líder concorda. Nós pegamos os dois primeiros, cujo parecer da CCJ é favorável, mas o governo não aceita, e nós votamos. Depois nós passamos para os artigos seguintes, identificando se é modificativa ou aditiva. Tem problema, sim? Senhor presidente, Vossa Excelência sugere que votamos todas as emendas e eu vou encaminhar a solicitação de voto, depois discutimos o justificativo de voto, Vossa Excelência. Não tem justificativo de voto. Eu estou defendendo que a emenda modificativa, que é o número que eu recebi da mesa diretora, foi numerado 5,
e a emenda aditiva, que eu numerei 6, elas estão articuladas entre si. Ambas foram rejeitadas pelo governo. Ela teve parecer favorável da CCJ, mas ela foi rejeitada pelo governo. O que foi rejeitada pelo governo? A retirada, nós propusemos a retirada do escritório da tal estrutura da vice-prefeitura e colocamos todas as secretarias como órgão ligado ao prefeito. E acrescentamos, essa é a aditiva, um parágrafo único que diz: o coordenador do escritório é o vice-prefeito. Senhor presidente, pela hora. Não, tá. Para discutir. Senhor presidente, somente para defender a emenda modificativa número 1 do sistema, creio eu, não sei como está essa questão da numeração, mas acredito que essa seja do sistema. Número 1, o projeto de lei número 4, que é o que a gente discute, da vereadora Tânia Rodrigues. Na verdade, a vereadora, assim como o projeto de Vossa Excelência, vereador da bancada do PSOL, a emenda, ela tem por objetivo deixar um pouco mais claro a forma como o escritório de gestão e projetos está sendo concebido. Se eu vou ler aqui a redação do artigo 1º, como ficaria: fica criado, sem aumento de despesas, o Escritório de Gestão de Projetos de Niterói, EGP-NIT, órgão técnico de assessoramento do prefeito para a execução de projetos estratégicos, coordenado pelo vice-prefeito. Eu acho que talvez essa seja uma redação que contemple as duas discussões, que você coloca aqui assessoramento do prefeito e a coordenação do vice-prefeito. Por isso que eu queria solicitar aqui e pedir até que os companheiros do governo votassem favorável à emenda modificativa número 1, que eu acho que é uma emenda que vem para acrescentar, para colaborar com o governo, e eu acho que oposição e governo, pessoal, PSDB e governo, podem fazer um entendimento com relação a essa emenda, que é uma emenda que contempla os dois entendimentos. Esse é o encaminhamento e a solicitação que faço a todos os vereadores. Obrigado, presidente. O lado da esquerda, direita, lá da esquerda. Em discussão. Para discussão, presidente, primeira e mais importante questão, o líder CAL passou uma informação que eu considero importante e relevante. Não há, por parte do governo, uma intransigência. Foram feitas algumas emendas e algumas dessas emendas foram assimiladas pelo governo. E eu compreendo o desejo dos vereadores, que já manifestaram aqui, de melhorar a redação e a compreensão da mensagem que o governo mandou para casa. No entanto, algumas coisas precisam ficar claras. Primeira delas, nós temos um entendimento que vice-prefeito não é órgão do governo, não é? Mas em tudo quanto é lugar, a gente pode citar N exemplos, né? Vice-prefeito tem função administrativa, desde que essa função administrativa seja determinada através de uma mensagem do executivo. Quando o executivo mandou a mensagem 07 aqui para casa, que é criando o escritório da EGP, era no sentido de dar uma função para o vice-prefeito. Então, assim, o que as argumentações colocam? A gente quer melhorar a redação, a gente quer ter uma compreensão melhor da mensagem, não é? O governo assimilou alguma dessas sugestões, mas o mais importante é que o governo sabe que o vice-prefeito é cargo eletivo, foi eleito junto com o vice-prefeito, junto com o prefeito da cidade. Por isso que mandou a mensagem criando o escritório que vai ser importante para a cidade de Niterói. A gente já tinha colocado aqui no plenário da Câmara, tem uma semana que a Prefeitura de Niterói saiu do CALC, que é uma espécie, não é Serasa não, né? É espécie de Serasa, é um Serasa das prefeituras. Agora a Prefeitura de Niterói pode disputar no governo federal editais que certamente vão ajudar a trazer programas e projetos para a cidade de Niterói. Esse escritório, ele é fundamental no processo de assessoramento e de acompanhamento. Depois tem uma outra emenda, que é uma emenda supressiva no artigo 4, que está dizendo assim, vou ler aqui:
no artigo 4, artigo 4, não são atribuições do EGP-NIT substituir ou competir com as atribuições das secretarias de elaborar projetos de suas áreas de competência. 2, e executar projetos. Por que colocou isso aqui? Porque já nos debates preparatórios tinha gente dizendo assim: se a gente tem secretaria de governo, para que a gente está criando um órgão que vai ajudar no sentido de captar os recursos no governo federal e no governo estadual? Então a gente colocou aqui para ficar claro que não há uma competição de função. Agora, diversas vezes em Niterói, secretarias deixaram de fazer prestação de conta e a prefeitura foi direto para o CALC por conta de não fazer essa prestação de contas. Então esse órgão é um órgão importante para o governo, né, e para o desenvolvimento das políticas públicas aqui na cidade. Senhor presidente, só para contribuir para o debate, primeiramente para colaborar com a fala da vereadora Verônica, não é a mensagem do prefeito Rodrigo Neves, ou de qualquer prefeito, ou de qualquer governador que vai definir a função da vice-prefeitura. A função da vice-prefeitura é definida na Constituição e na lei orgânica. E com relação à emenda supressiva do artigo 4, é óbvio que o escritório não pode substituir ou competir com a atribuição de secretaria. Não há necessidade do artigo. Por isso, uma emenda supressiva, que é redundante com tudo que se discute na lei orgânica e no direito. Não há necessidade desse artigo. Esse artigo é desnecessário. Daí a emenda supressiva, só para colaborar com o debate, senhor presidente. Lembrando os vereadores, que a gente possa usar o espaço durante o seu tempo, para que não fique indo e vindo lá, porque para a gente poder dar prosseguimento. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Leonardo Jonas. Senhor presidente, senhores vereadores, Então, vocês debatendo aí estão atrapalhando o vereador Leonardo. Bom, senhor presidente, as preocupações aqui dizem respeito à coerência, boa redação do texto, eliminação de redundâncias, preocupações que, na minha avaliação, embora legítimas e positivas, não desqualificam a centralidade da decisão que é tomada pelo governo. Isso é importante porque é a substância maior do que debatemos aqui. Ou seja, a constituição de um escritório de gestão, a constituição de um escritório de gestão de projetos sem despesas adicionais, ou seja, em remanejamento daquilo que já existe, trabalhando com os espaços de governo e as estruturas de governo que estão lá para reorganizar administrativamente esses funcionários e esses recursos humanos na direção da constituição de um escritório de projetos que vai fazer o quê? Vai verificar possibilidades de captação de recursos para a cidade de Niterói, vai verificar o andamento de convênios ou ações executivas que estão sendo encaminhadas pelas pastas para que haja a devida prestação de contas, vai assessorar e listar projetos que esses órgãos podem ir buscar para aprofundar e melhorar as ações de governo na cidade de Niterói. Senhor presidente, senhores vereadores, esta é a proposta do EGP, do Escritório de Projetos, que está sendo colocado. Esta proposta não está tendo a contrariedade dos vereadores, nem os vereadores da situação e nem os vereadores da oposição, até onde eu compreendi o debate. O que se procura aqui, o voto de Renatinho, ele me alerta que é contra. Perfeito, eu então tive uma má percepção do voto do vereador Renatinho. De qualquer maneira, senhor presidente, eu não estou vendo nas falas, ainda não vi, o desenho de argumentos que contrariem a intenção do governo. Eu vi as emendas na direção de melhorar o texto, de discutir conceituações. Senhor presidente, quero dizer que acho que a constituição do escritório é muito positiva e acho que a escolha do prefeito pelo Axel Grael, o vice-prefeito eleito da cidade,
do Partido Verde para ser esse gestor de projetos da cidade de Niterói, eu quero saudar também como positivo. Estou saudando a iniciativa da criação do escritório sem adição de despesas e estou saudando o personagem que tocará esse trabalho, que vai fazer esse trabalho na prefeitura. Indo ao ponto que se discute, presidente, as preocupações, a razão da manifestação das emendas estão na direção de evitar que a vice-prefeitura atropele o prefeito em suas competências ou que a vice-prefeitura atropele, que eu quero dizer a preocupação quando se diz não pode executar, só pode assessorar o prefeito, é a preocupação de que o escritório de projetos não ultrapasse as competências do próprio prefeito. A segunda preocupação que eu vejo na fala dos companheiros é a preocupação de que, além de que não extrapole as competências, que também não se constitua a vice-prefeitura de Niterói como um órgão, embora todos concordem que o vice-prefeito deve ter uma função, que o vice-prefeito de Niterói, inclusive, tem elogiado a competência para exercer essa função, que isso deve ser feito, que é bom para a cidade. E aí se discute as emendas que vão melhorando aqui e acolá. Do mesmo jeito que a oposição oferta uma emenda, eu quero muito pedir, se você presente o ordenamento, porque eu não estou conseguindo de fato fazer um raciocínio. Lá só, pediu aos só para os vereadores falarem um pouco mais baixo. Que o vereador, inclusive, para concluir, eu vou terminar. E pediu aos vereadores e mais vereadores para que respeitem a fala do vereador Leonardo. É só pelo barulho, embora eu não tenha nenhum problema que as pessoas discutam. É só para dizer o seguinte. Na minha opinião, o próprio escritório é uma boa ideia, a gestão vindo pelo Axel Grael é outra boa ideia, e aí as duas preocupações de fundo que são manifestas pela oposição estão garantidas em um artigo do próprio texto, quando o texto claramente diz: este escritório não pode atropelar a competência de nenhuma secretaria e esse escritório não pode se constituir, é o próprio texto, salvo engano, o artigo 4º, que diz claramente, que preserva, que ressalva o conteúdo das preocupações da oposição. Tirando isso, é melhoria e arrumação do próprio texto legal, que o governo, em acolhimento de parcela das emendas, aceitou a modificação e que, em parcela das emendas, compreende que o texto original é o texto que salvaguarda melhor essa intenção. Eu quero me ater aqui, senhor presidente, a questão que foi levantada também sobre a possibilidade do prefeito, eventualmente, subjugar ou pular a Câmara de Vereadores na consecução de objetivos descritos no projeto ali. Tanto quanto disse o vereador Bruno Lessa, que não se pode fazer aquilo que a Constituição não permite, aquilo que a Constituição Estadual não permite ou que a nossa lei orgânica não permite, aí eu quero usar o mesmo argumento. Não se fará o atropelamento da Câmara em matérias de obrigatoriedade, em que tem que se observar a decisão legislativa, porque... Oi? Não, na verdade o prefeito enviou as mensagens, está dizendo do ponto de vista da conceituação, sim. Ocorre que estão sendo votadas as mensagens exatamente pela observância desses preceitos. Sim, por decisão. Vereador, para concluir, por gentileza. Para concluir, senhor presidente, eu quero me ater principalmente ao conteúdo do que está se pretendendo e declarar aqui a impossibilidade de se atropelar secretarias e declarar aqui a impossibilidade de atropelamento da Câmara pelos próprios textos legais e também pelo próprio texto votado, que a oposição chega a dizer que pode ser supresso. E aí esse é o fim do meu argumento. A própria oposição diz que a chance de que o prefeito ultrapasse as competências das secretarias e que a chance de que o prefeito subjugue a Câmara está tão baseado nos demais textos legais que a própria oposição defende a supressão do artigo que salvaguarda o mesmo conteúdo, dizendo ele é desnecessário. Nesse sentido, embora aprecie o detalhamento e o texto legal que a oposição constrói, eu quero dizer que a substância, a ideia do governo, a decisão do governo é correta e que está preservado
mesmo que a gente vote contra as emendas, a preocupação central que a oposição está relatando. Muito obrigado. Vereador Henrique. Para discutir. Bem, eu quero apresentar aqui um ponto de vista complementar ao que está sendo discutido até agora. Eu quero aqui fazer a defesa de que a discussão do texto e da redação do texto não é apenas uma discussão sob o ponto de vista literário. A discussão das emendas é uma discussão, ao mesmo tempo, do ponto de vista da legalidade, que dá sustento legal ao texto, mas, para além da discussão da legalidade, existe uma discussão política que tem que ser feita e que tem que ser alertada aqui, e eu quero fazer esse debate. Sendo muito sincero, eu não sou oposição aleatoriamente, eu não sou oposição por pragmatismo eleitoral. Existem legendas na cidade com mais capacidade de eleger um vereador do que, por exemplo, um PSOL, um partido que não aceita financiamento de empresas privadas. Ou seja, eu faço política, leio textos e me posiciono discursivamente a partir de critérios políticos. E eu quero fazer um debate político sobre esse projeto, sobre essa mensagem do governo. Bem, o que acontece é o seguinte: não tem como ler este texto sem o contexto. Terça-feira passada, quando nós votamos aqui, em primeira discussão, o escritório de gestão de projetos, estavam dizendo que o meu posicionamento crítico era um exercício de futurologia, porque o governo pode utilizar isso para organizar a iniciativa privada e assim desenvolver a cidade sob um ponto de vista empresarial. Pois bem, votamos isso na terça-feira. Na quarta-feira, se não me engano, o prefeito Rodrigo Neves assinou um acordo com o movimento Brasil Competitivo, em que a consultoria privada Microplan e a ASEC, a Associação Conselho Empresarial e Cidadania, firmam um contrato com a prefeitura para elaborar planos estratégicos anuais para a prefeitura de Niterói em prazo de 1 ano, 4 anos e 20 anos. E eu então disse, não tenho nada contra planejamento estratégico. Não tenho nada contra planejamento a curto, médio e longo prazo. Agora, olhar para a prefeitura que hoje se está, olhar para o arco político e empresarial que se associa a essa prefeitura. Lembrar que esse governo chegou na campanha eleitoral financiado por grandes conglomerações privadas, como o Estaleiro Mauá e Engenharia UTC. Eu não tenho como ler esse texto e não perceber no escritório de gestão de projetos um balcão que chama a iniciativa privada para desenvolver a cidade de Niterói sob o ponto de vista empresarial. O problema é que agora desenvolvimento, investimento, esses conceitos não tem mais debate. Desenvolver, investir, dinheiro, vieram 11 ministros, 12 ministros, 298 milhões. Assim, está uma discussão tecnicista em prejuízo da política, do debate sobre o que significa esse investimento, qual é o saldo social desse investimento, qual é a capacidade de fiscalização popular sobre esse investimento, qual é a capacidade de definição popular sobre esse investimento. E aí, para caminhar para a minha conclusão, a ausência de algumas expressões aqui e a recusa do governo de aceitar algumas emendas não é simplesmente textual. Porque, por exemplo, em uma das nossas emendas do PSOL, nós retiramos do texto a expressão iniciativa privada. E o governo não aceita modificar essa emenda. Então a pergunta é, o debate é simplesmente textual? O debate é simplesmente de alocação de palavras e melhora de redação? Eu tenho um desacordo com essa lógica. Eu acredito que o debate das emendas, quando muda o texto, alerta para o sentido político do escritório de gestão de projetos. Eu quero olhar para esse auditório e quero dizer, no acordo Brasil Movimento Competitivo, que estabelece o programa estratégico da Prefeitura para os próximos anos, o Sou Niterói não foi convidado a participar desse planejamento, o Secob não foi convidado, o Secron não foi convocado, o Movimento Estudantil não foi convocado, associações de moradores não foram convocadas. Ou seja, quem é convocado para planejar a cidade? O setor empresarial. E qual é o escritório que vai organizar esse setor para provocar esse desenvolvimento?
desenvolvimento, o escritório de gestão de projetos. Eu não vou incorrer na ingenuidade literária e não perceber o dinamismo e as intenções dessa lógica de governo. É óbvio que Niterói precisa de investimento, é óbvio que precisa ter uma mecânica administrativa de prestação de contas, isso tudo é óbvio. Mas também não dá para perceber que as emendas que nós estamos propondo são emendas que corrigem o texto, sob o ponto de vista legal, mas são emendas que também, do ponto de vista legal, da técnica legislativa, nesse sentido, uma espécie de aula à Prefeitura de como enviar mensagens executivas, mas também tem um debate político, o PSOL alertando, a oposição dialogando e alertando que esse discurso de gerenciamento de projetos, quando você olha para a objetividade da Prefeitura e com quem ela planeja a cidade, isso pode significar: vamos montar a mesa e convidar quem para planejar a cidade. Quando me responderem quem é convidado para planejar a cidade, eu direi para quem essa cidade está sendo planejada. Vamos pedir agora, vereador Cal. Seu Paulo Eduardo, algum outro pronunciamento? Não, é para proposta de encaminhamento imediato dos dois. Eu proponho que as emendas feitas, que foram apresentadas pela bancada do PSOL e pela vereadora Tânia, tiveram parecer favorável da CCJ, mas tem encaminhamento contrário do governo, expresso pelo líder, essas duas emendas ao artigo 1º sejam votadas, e assim a gente vai até o final. Pois é, a ideia é que então vamos votar essas emendas que foram... Vamos fazer a leitura das emendas. A minha proposta era que a gente votasse primeiro, vereador, as emendas que foram aprovadas, e em seguida a gente votava, não? É porque aí não vai ter coerência, tem todo o encadeamento. Nenhum problema. A mesa acolhe só um questionamento, presidente. As emendas são votadas individualmente ou você não votar? Não, vamos votar em bloco. Vamos votar em bloco. Não, eu estou propondo que a gente vote agora as emendas feitas pela bancada do PSOL e pela vereadora Tânia ao artigo 1º. O artigo 1º. Teve parecer favorável da CCJ. Então, vai lá, vereador líder, combinado. Vereador líder de governo, vereador Cal, por gentileza. As emendas referentes ao artigo 1º são, por gentileza, quais são as emendas que foram lidas aqui, discutidas agora? Senhor presidente, vamos votar agora em emendas modificativas? Não, nós vamos votar as emendas feitas ao artigo 1º. Elas foram feitas... Quais são os números, por gentileza? Pois é, a mesa diretora precisava nos ajudar. Olha só, eu quero ajudar... Então nós precisamos nos ajudar todos, ajudando todos. Vamos, para que a gente possa dar um andamento, que senão a gente vai... A ideia era que botasse todas as emendas modificativas, Paulo. Essa era a minha proposta. Mas aí é o seguinte, cara, aí ninguém vai entender o que a Câmara está fazendo e a Câmara deixa de ter o seu papel. Acho que não vai ser entendido. Não, é porque nós discutimos... Então vamos lá, então vamos votar uma por uma. Então vamos na primeira para poder dar velocidade e vou pedir para que os vereadores sejam breves nos seus pronunciamentos. A emenda modificativa número 1 da vereadora Tânia Rodrigues. O PSOL abre mão da sua emenda, que foi modificativa do caput, e acrescentou um parágrafo único em prol da emenda da vereadora Tânia, que num único artigo do caput ela coloca o escritório ligado ao prefeito, coordenado pelo vice-prefeito. Nós abrimos mão da nossa emenda em prol da vereadora Tânia, porque precisa aquilo que é o nosso conceito. É um órgão ligado ao prefeito, que por decisão do prefeito é coordenado pelo vice. Então, abrir mão ou votar em conjunto funciona da mesma forma. Então vamos votar a emenda tanto da vereadora da Tânia quanto a emenda do PSOL, para que a gente com o mesmo sentido. Senhor presidente... Você está abrindo mão da sua votação, não é, vereador? Isso, Paulo? Então tá bom, vamos colocar. Senhor presidente, a emenda do vereador Tânia Rodrigues, eu pediria à base do governo que rejeitasse a emenda, ou seja, votasse contra o parecer favorável da Comissão de Justiça. A bancada do PSOL adere à emenda da vereadora Tânia, abrindo mão da sua própria emenda, que são as duas primeiras emendas do artigo, uma
modificativa e uma aditiva, votando a favor da emenda da vereadora Tânia. Então vamos lá, vou convidar o vereador Seguindo o parecer da seu CCJ. primeiro senador, vereador... Senhor presidente, só um minuto. Vereador Renato Careiro para ser o segundo senador. Fazendo novamente um apelo, a emenda da vereadora Tânia vem no intuito de melhorar o projeto, vem no intuito de esclarecer, vem no intuito de tornar mais legal, vem no intuito de dar verdadeira legalidade à mensagem executiva. Por isso, fazer um apelo aos nossos pares que possam votar sim, de acordo com o parecer da CCJ. Vamos lá. Vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada. Vereador Andril. Vereador, qual é? Não. Então vamos lá, vamos fazer um encaminhamento da emenda, por gentileza. Quem vota não, vota contra a emenda. Quem vota sim, vota a favor. Exatamente, eu caminhei esse parecer. Votar não. Ah, não. Andril. Bruno Lessa. Emanuel Rocha, não. Renatinho. Henrique Vieira. Jaime Suzuki. José Vicente. Vitor Júnior. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Não. Paulo Eduardo Gomes. Sim ao parecer da CCJ. Paulo Henrique. Pastor Ronaldo. Paulo Roberto Magueira Leal. Priscila Lancetti. Renato Careiro. Berda Pipa. Rodrigo Fará. Tânia Rodrigues. Verônica Lima. Senhor presidente, 18 vereadores fizeram uso do voto, 18 vereadores responderam a chamada, 17 fizeram uso do voto, senhor presidente. Primeiro senador, vereador Beto da Pipa. Senhor presidente, 11 votos não e 6 sim. Segundo senador. Ratificado, presidente. Rejeitado. Declaração. A emenda. Qual foi a votação mesmo, presidente? Desculpe. 11 a 6? Senhor presidente, eu gostaria muito de lamentar que a emenda tenha sido rejeitada em virtude de que a nossa emenda foi só de redação. Nós não modificamos em nada o conteúdo do artigo 1. E eu fico assim, muito à vontade de colocar isso, porque eu me considero base do governo, mas uma base de governo que vai tentar fazer com que esse governo acerte, que esse governo não faça coisas como nós tivemos no início da nossa legislatura, né? De querer passar por cima do legislador. Eu fui eleita para legislar, fiscalizar e ajudar. E eu vou continuar ajudando. E eu vou continuar falando, porque eu tenho certeza que hoje se cometeu um grande erro nessa votação. E nós iremos pagar o preço disso no futuro. Eu só gostaria de lembrar isso aos vereadores da situação. Vamos entrar em... Apenas uma questão. Nós vamos debater e vamos votar outras emendas, detalhadamente, apenas uma ponderação, concordando com a Tânia, mas apresentando uma sutileza de diferença de entendimento, mas para no final concordar com o seu posicionamento. Veja bem, se a questão, eu até queria que a base do governo respondesse a isso no decorrer do debate, se a questão é só redação e o projeto político do governo fica mantido com as emendas, por que não aprová-las? Essa é uma questão. O debate é redacional. Se o debate é redacional não altera a ideia política e as finalidades que o governo pretende, então por que o governo
rejeita mudanças de redação que não alteram a sua intencionalidade maior. No decorrer do debate, eu vou querer entender isso da base do governo. Presidente, para justificativa de voto. Paulo Desejo. Justificativa de voto. Eu vou já me preparar para a segunda. Vou pedir aos vereadores para que ser breve na sua justificativa. Perfeito, você bem breve, senhor presidente. É só para enfatizar a fala da autora da emenda, a vereadora Tânia Rodrigues. Para mim, e fiz essa fala exata na defesa, eu poderia votar tranquilamente em qualquer dos dois textos, embora acho que o esforço da vereadora Tânia foi um esforço de melhoria. E acho que o governo poderia eventualmente ter valorizado esse esforço. Mas quero dizer, e isso é muito importante enfatizar, que do ponto de vista da cidade, os textos não são diferentes no que diz respeito à execução. O argumento da Tânia é diferente do argumento do PSOL, que o Henrique portou. Vou ler rapidamente os dois e esse é o fim da minha justificativa de voto. Aprovamos o seguinte texto. Artigo 1º. Fica criado o Escritório de Gestão de Projetos de Niterói, EGPNIT, órgão técnico de assessoramento do prefeito para a execução de projetos estratégicos dentro da estrutura da vice-prefeitura, sem aumento de despesas. Eis o texto que nos ofertava a vereadora Tânia. Fica criado, sem aumento de despesas, o Escritório de Gestão de Projetos de Niterói, EGPNIT, órgão técnico de assessoramento do prefeito para a execução de projetos estratégicos coordenados pelo vice-prefeito. No meu entendimento, embora compreenda os argumentos dos companheiros, não acho que isso alterará na vida prática, no funcionamento concreto, o Escritório de Gestão de Projetos, que existe, que está sendo criado sem aumento de despesas para a mesma finalidade, respeitando o Poder Executivo e a Câmara Municipal. Uma vez que, a cada nova captação, o vereador Henrique e todos os demais vereadores terão, de acordo com a obrigação legal, ampla possibilidade de rejeitar o próprio tema que estiver sendo debatido naquela captação específica, quando ela vier a plenário na Câmara de Vereadores. Essa é a minha justificativa de voto, senhor presidente. Senhor presidente, para justificar. Senhor presidente, para justificar? Justificativo. Senhor presidente, rapidamente, queria concordar aqui com os argumentos da vereadora Tânia e do vereador Henrique. Primeiro, a vereadora Tânia está corretíssima. Uma adaptação de redação, e aí eu não consigo entender por que o governo a rejeitou, vindo de uma vereadora que faz parte da base do governo, de uma vereadora, de uma grande vereadora, tem experiência na atividade parlamentar, que já exerceu por 2 mandatos o cargo de deputado estadual na LERJ, uma emenda com o objetivo de aperfeiçoar o projeto. Eu não consigo compreender a intenção do governo de vetá-la. Agora, acho, Henrique, e concordo com o teu argumento, que isso se deve a uma questão. Na verdade, o prefeito Rodrigo Neves e o governo municipal já tentou passar por cima dessa Câmara esse ano, num curto espaço de governo, menos de 3 meses de governo, já tentou passar por cima das prerrogativas dessa Câmara, quando da edição de decretos visivelmente inconstitucionais. E aí, eu acho que é o seguinte enfrentamento. Ao governo não interessa dar razão a essa casa. Ao governo não interessa aprovar nenhuma modificação proposta por essa casa. Porque o pensamento do governo tem sido de que somente as propostas dele são positivas e que essa casa deve somente aprová-las, não debatendo-as e não melhorando-as. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Fresquinho. 8F. Ia ser melhor que fosse quente.